Mais cedo eu usei um teste que eu estou fazendo de pedir alguns auxílios em relação à sistematização de uma rotina de alimentação com um objetivo específico. E o que eu queria aproveitar esse momento e compartilhar aqui também é a necessidade de construir sistemas para nos organizarmos, né? Para a gente poder automatizar muitas tarefas na nossa vida e ter clareza dos pontos da onde que a gente está e da onde que a gente quer chegar e construir um passo a passo para isso. Então, eu lembro quando eu comecei a criar o meu sistema de investimentos, a minha metodologia, a filosofia de investimentos, eu fui catalogando e fui anotando. É lógico que de uma maneira muito arcaica na época, né? Então eu tenho uns cadernos de anotação, tudo manual, meio rabiscado, bem rascunho ali, mas eu ia colocando dados. E fui criando também planilhas de controle. Então hoje eu vejo, por exemplo, o gráfico que eu gero dos dividendos, ele nasceu de uma planilha de controle. Eu falei, poxa, como é que eu vou saber se essa estratégia que eu aplico nos meus investimentos, ela funciona se eu não tiver dados, se eu não tiver números para poder ver se aquilo é real ou não. Então, quando eu comecei a minha carteira lá em 2019, né, seguindo realmente a metodologia com disciplina e aplicando, e para poder ver se eu poderia um dia, talvez, ajudar outras pessoas. Né? No início era para mim, e depois eu comecei a ver se também funcionava para os amigos próximos que eu acompanhei a carteira desde o início, né? Tem gente desde 2020, e ali a gente foi fazendo esse acompanhamento. E aquilo ali foi o quê? Pegava os dados dos extratos bancários e colocava centavo por centavo que ia caindo de dividendos, aluguel das ações e outros rendimentos que iam acontecendo ali ao longo dos anos. E aquilo eu fui transformando de uma maneira visual, né, para poder facilitar enxergar isso. Então, toda vez que coloca um valor lá, né, cai algum dinheiro de dividendos, você vai transformando isso em um contínuo para você ver a média, porque os dividendos às vezes tem meses que são melhores, tem meses que são um pouco piores, mas o importante é qual a diferença dos dividendos, a média dos últimos 12 meses passado, dos últimos 12 meses de 2025, de 24, de 23, e ali aquilo ali você vai acumulando para você ver se você está tendo o que é mais importante, que é o resultado dos investimentos. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não quero investir, eu não quero saber investir, mas o resultado que uma boa carteira de investimentos pode proporcionar, aí eu acredito que todo mundo quer, né? Que é justamente essa possibilidade de ter uma liberdade através da renda passiva, né? Então você pode ter o seu rendimento principal através do seu trabalho, do emprego, ou mesmo, né, como empresário e tudo, mas eu acho que não faz mal para ninguém ter uma renda complementar, uma renda extra, que não dependa do seu trabalho. Esse é o grande diferencial, que às vezes as pessoas perguntam se vale a pena, o que é melhor, o próprio negócio, se é um investimento. Não, são coisas totalmente diferentes. Né? O próprio negócio, primeiramente, a pessoa normalmente ela vai precisar trabalhar, ela vai precisar estar lá presencialmente ou mesmo online, mas vai precisar estar gerenciando, acompanhando. E uma carteira de renda passiva bem estruturada, alguém pode acompanhar por você. Né? Você delegando isso para uma pessoa que já tem experiência, já conheça como estruturar esse tipo de carteira, você não vai ter essa necessidade de ficar entendendo a fundo do mercado financeiro, entendendo cada movimento da economia, porque todo dia tem um motivo para a gente poder tomar uma decisão em relação às nossas aplicações. Então, sai uma notícia política, agora estamos falando muito a respeito da possível recessão, né? Chegou para mim aqui um vídeo do Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central há bastante tempo atrás e criou uma gestora de fundos, inclusive, se eu não me engano, essa gestora meio que quebrou recentemente, fizeram alguma operação meio errada lá e tal, enfim. O que acontece na prática é que ele tem muita vivência de mercado, muito conhecimento, e ele já está meio que prevendo uma possível recessão para o Brasil no próximo ano, né? E de certa forma isso é verdade, né? Existe sim essa possibilidade, né? Então o mercado de crédito ele já mostra um certo esgotamento, o endividamento público tem crescido, o endividamento das famílias também tem crescido bastante, o crédito está muito caro, empresas grandes estão tendo dificuldade para honrar seus compromissos em dia por conta da alta taxa de juros, e o pior não só o tanto que ela está alta, né, o tempo que ela já tem permanecido em níveis elevados. Né, isso vai sangrando
muitos negócios, né? Existem muitas empresas, principalmente as mais endividadas, elas não têm estrutura para aguentar uma taxa de juros muito alta ao longo do tempo. Então isso vai fazendo com que muitas acabem quebrando, né? Mas como a gente fala, toda crise existe uma oportunidade do outro lado. Então a gente tem, ao mesmo tempo que tem várias empresas quebrando, tem outras se aproveitando dessa situação e adquirindo concorrentes e comprando empresas mais baratas, fazendo operações, né, de fusão, de aquisição, e por conta de ter caixa, de ter dinheiro, por conta de ter disponibilidade ali, que é o que normalmente ajuda as empresas a enfrentarem os tempos difíceis. Né? O maior desafio de uma empresa, normalmente, é quando ela tem um alto endividamento e o cenário dela piora, né? O cenário que ela estava vivendo, ele muda por algum motivo. Então isso faz toda a diferença ali, se ela vai sobreviver ou não. Então é importante você criar um acompanhamento sistematizado, porque você não pode ficar tomando decisões nos investimentos de maneira emocional. A cada movimento do mercado, você tomar uma decisão diferente. A cada momento do mercado, você ir seguindo a manada. É isso que faz com que a grande maioria dos investidores não consiga atingir nem próximo da média do mercado, né? Todo mundo que busca investir por conta própria, a grande maioria tem resultados piores do que se tivesse simplesmente deixado o dinheiro ali numa aplicação básica por conta desse excesso de trocas desnecessárias das aplicações.